E aí, pessoal, meu nome é Ezequiel Braga, estão começando mais um APcast aqui no seu canal preferido para resumo da lição jovem. E hoje temos uma convidada especial e ela vai se apresentar agora. Diga seu nome. Olá, pessoal, me chamo Gabi. Na verdade, me chamo Gabriele, mas pode me... Todo mundo conhece por Gabi. Exato. Muito bem. Ela vai estar compartilhando aqui com a gente o que foi que ela tirou das melhores lições de resumo da lição 8, que é a lição que você deve ter estudado essa semana, né? Esperamos que você tenha estudado, porque aqui é só um resumo para você estar aí pronto para amanhã na sua unidade de ação, tá trabalhando ali esse assunto com o pessoal. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá, Gabi. Foi bênção, viu? Foi? Bênção. A gente tava conversando aqui antes, você disse que já tinha gostado e tal. Gostei Não bastante. só da lição, mas também desse estilo que já começa com uma tirinha, né? A lição, na verdade, desse trimestre tá uma bênção. Porque tá falando de algo que é primordial na nossa vida com Deus, né? Que é a adoração. Então, assim, a vida de Jesus no altar, foi um tema, assim, muito primordial. Já pegando da semana passada, que falou sobre a adoração verdadeira com Jesus, e aí ela já vem trazendo o altar de Jesus, né? O que seria, no caso, colocar em prática toda a adoração verdadeira. E focou muito no Jesus como personagem, né? Sim. Falando realmente dele, da vida dele, como é que ele agia aqui. Eu até comentei contigo, né? Hoje é só a parte 1, semana que vem tem a parte 2, isso. E é só falando dele. Foi muito interessante. A tirinha que começa, né, que introduz a lição nessa semana, diz o seguinte, ó: amanhã terei um dia cheio de atividades, por isso vou acordar mais cedo para meus momentos com Deus. E aí a pergunta, né, quais são as suas prioridades? Quais foram os teu primeiro impacto aí quando tu vê essa tirinha? Assim, ele planeja, né? Uhum. Você já vê aqui no primeiro quadradinho que ele tá ali planejando o dia dele. Ou seja, ele tá anotando ali, no caso, o que ele faria no outro dia. E ele está organizando, não só está planejando, como também está organizando o dia. Então, ele coloca Deus ali como prioridade. Ele percebe que o dia dele vai ser cheio e coloca ali Deus como prioridade, mesmo com o dia cheio. Não, amanhã meu dia vai ser cheio. Eu estou vendo aqui que nas minhas anotações que tem muita coisa para fazer. Então, devido a isso, eu preciso acordar mais cedo, né? Que é quando ele diz aqui, né? Por isso, vou acordar mais cedo para os meus momentos com Deus. Ou seja, ele percebe que vai ser cheio o dia, porque ele está organizando o dia dele. E, devido a isso, ele vai precisar acordar mais cedo. Então, tipo assim, eu vou falar do geralzão, né? A maioria das pessoas, quando tem muita coisa para fazer, primeiro, nem planeja, né? Tem gente que segue a vida no automático. Ah, não, amanhã eu vou trabalhar, depois eu vou, sei lá, sair com os amigos, eu vou voltar para casa para assistir alguma coisa. Enfim, nada planejado realmente, assim como ele está aqui, né? É basicamente uma agenda que ele está escrevendo, vamos lá, todas as atividades do dia. E por causa de ter muita coisa, é que ele vai acordar mais cedo para não perder esse momento de devoção. Enquanto muitas pessoas, quando tem muita coisa para fazer, não. Eita, amanhã eu vou ter que acordar cedo para chegar mais cedo no trabalho, chegar mais cedo na escola, em algum compromisso, né? Que geralmente... a maioria das pessoas é dessa forma, né? Não priorizam o que deveria ser priorizado. Eu pensei mais nessa pegada assim, poxa, quantas vezes eu também não me peguei nisso. Não consigo. Vou confessar que eu sou bem, tipo, se eu não fizer, nem que seja pelo menos a meditação ali, eu não consigo. Eu tenho que parar em algum momento e fazer. Acho que desde criança, cresci desse jeito, assim, acostumado a isso. É tipo beber água. Se eu não fizer isso, não vai. Então, tem mais alguma coisa a acrescentar sobre a tirinha? Não, você percebe que o planejamento, ele é tudo, né? Uhum. Porque, assim, às vezes a gente só vai seguindo o fluxo. Tem um monte de coisa para fazer, mas a gente acorda. Eu digo isso por experiência própria, né? Quantas das vezes eu já não acordei e fui seguindo o fluxo? Ai, tem que fazer isso, aí tô fazendo. Ai, orar, ok, tô fazendo. A lição, eita, tô fazendo. Vai seguindo o fluxo. E você percebe aqui na tirinha que ele já organiza o dia dele no dia anterior. Então, ele já tá ali numa preparação. Então, devido a essa preparação, ele percebe o que ele precisa fazer para que o dia dele flua. E a prioridade dele, coloca Deus como a prioridade ali, porque ele entende que, mesmo com as demandas, ele precisa buscar ali a comunhão com Deus, mesmo com o dia cheio. Legal. Então, vamos embora. A vida de Jesus no altar. Aí o domingo vem trazendo uma história bem interessante, que eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Fala de uma dupla de amigos que eles jogavam basquete e queriam se destacar naquele ano escolar,
jogando muito bem, né, comparado ao ano que eles jogavam. Enfim, e para isso eles precisavam treinar mais. Mas para treinar mais, eles precisavam de mais tempo. E na agenda deles não estava lotado. Então eles pensaram o quê? Não, se a gente acordar às 5 horas da manhã, a gente consegue treinar cedo, né? Beleza. Fizeram aquilo dali. Disseram que nos primeiros treinos ainda conseguiram ir treinar alguns arremessos, alguns lances. Mas aí na segunda semana o rapaz disse que descobriu um segredo, que foi o botão de soneca no celular dele. E depois daquela descoberta fantástica, ele disse que deixou para trás e com alguns dias mais para frente, o amigo dele também descobriu o botão soneca no celular e deixou para lá, né? E aí a lição vem trazendo o primeiro texto marcado, né? Que diz assim: acordar cedo ajuda a nos concentrar melhor, permite mais tempo para planejar o dia, fornece tempo para exercícios e oferece uma oportunidade de solidão. Quando eu peguei essa partinha no final, essa oportunidade de solidão, eu fiquei pensando, poxa, é necessário. Eu não sei você, mas eu gosto de ficar sozinho. Alguns momentos da minha vida, né? Nem todos. Mas, tipo, tem hora que eu disse, caramba, eu quero ficar sozinho. Quando eu morava na casa dos meus pais, tinha um irmão. Eu chegava em casa, às vezes eu chegava muito cheio do trabalho e tal. Eu disse, não, eu quero ficar parado aqui um pouquinho. Só que meu irmão gosta muito de conversar. Ele chegava do meu lado e começava, ô, Kiel, e aí? Aí eu, E ele, beleza. Aí eu, Sai daqui! Desse jeito, né? Assim, mas aquele momento ali de solidão eu precisava. E nas primeiras horas do dia, não é que seja um momento total de solidão que a gente precisa, né? Mas sim de conexão. E aí, no finalzinho, fala assim, nesta semana aprenderemos com Jesus o madrugador. Jesus era um cara que ele precisava dos seus momentos de solidão, mas não era aquele cara que apertava o botão soneca na hora que precisava acordar de madrugada. Sim. Né? Nem tinha essa opção. Então, ele acordava no momento que precisava, ele ia porque ele sabia que precisava e ia para planejar, para entender o planejamento do pai dele para ele naquele dia. Né? Então, eu vejo assim, a tirinha encaixa perfeitamente com a história aqui do pessoal. É um planejamento que Jesus tinha, porque nada ele fazia por fazer. Exato. Né? No caso, ele nada fazia com a própria vontade. Isso. Né? Na verdade, ele não fez todo o trajeto dele aqui na Terra, ele não fez nada da sua própria vontade. Ele sempre buscava primeiro a Deus. E ele percebia que os momentos mais especiais, né, que ele tinha com Deus era quando ele estava sozinho. Uhum. Então, eu não sei se você já teve esse sentimento de quando você acorda. É uma sensação, eu não sei explicar direito muito bem o que é. Se tiver algum psicólogo aqui assistindo... Ajuda a gente. Ajuda a gente, mas tem alguma explicação para isso? Porque quando a gente acorda pela manhã, é uma sensação muito boa. Eu não sei se você tem isso também. Peraí, a gente tem que determinar limites aqui, tá? Acordar de que horas de manhã? Olha, tu gosta de acordar cedo? Eu gosto. Cedo. Particularmente eu gosto. Eu gosto de acordar umas 6 horas da manhã ali. Antes pra mim, isso é cedo. Mas antes disso, tu consegue acordar de boa? Tipo 5 horas? Eu acordo só que um pouco mais sonolenta. Meu Deus, eu quero ficar mais, eu quero ficar mais. Sei. Só que é como a lição traz, né? Quando você acorda cedo, você consegue entender melhor as coisas. Né? E outra coisa que não tem aquele barulho. Sim. Também acredito que interfere muito isso. E hoje a gente vive numa sociedade de muitos ruídos. Seja o celular, por exemplo, as distrações do celular, ou as pessoas conversando. Então, a gente não tem esse momento sozinho com Deus. Então, pela manhã, você percebe que pela manhã é o melhor horário. Para você orar, para você buscar, para você estudar, de fato é o melhor horário ali pela manhã. Isso que tu falou é muito importante. Assim, né? Não sei você que está assistindo a gente, se você mora em algum lugar remoto, sítio, né? Muito silencioso, tem apartamentos aqui que são bem distantes. Mas, na maioria dos casos e cantos que a gente mora aqui, 7 horas já é tarde. 6 horas já está com barulho, né? Sim. Tá de carro para cima ou para baixo, a cidade já está movimentada. Então, você não consegue ter aquela concentração. Vou dizer de mim, moro no Salgado aqui. Quem é do Caruaru sabe. Velho, todo dia de manhã passa o carro da água. Ixi. Aí passa justamente nesses horários. Se eu acordar um pouquinho mais tarde, eu fazendo a meditação com o fundo musical do carro da água. Então, atrapalha. Você não consegue aquela conexão 100% ali com Deus. Né? E Jesus, na época dele nem tinha tanto, né, essa parte de tecnologia ao ponto de ter carro, moto, celular.
mas ele entendia que ele precisava de um momento que o mais silencioso possível que tivesse e ele pudesse se conectar com o pai dele, né? Para ter as instruções. Exatamente. E aí a lição apelida ele como Jesus o Madrugador. Por que de madrugada? Porque é um momento que ele achava essa conexão. Eu li o capítulo 11 do livro Caminho a Cristo, né, que fala o privilégio de falar com Deus. É um capítulo um pouquinho grande, mas se você tiver a oportunidade de ler, é interessante. O livro todo também é muito bom. E um dos pontos que fala assim é de realmente ter o privilégio de falar com Deus. A oração não é só um momento que a gente está ali, tipo, de joelho, porque tem que estar para fazer nossas preces e, em nome de Jesus, amém. Todo o processo, até mesmo a oração modelo que Jesus deixou para a gente, ela é baseada nas necessidades que a gente tem, nos agradecimentos pelas bênçãos que foram derramadas e nas instruções que a gente precisa. Em nome de Jesus, agradecendo pelo sacrifício que ele fez por nós, né? E hoje como também nosso intercessor. E Jesus seguia exatamente isso, né? O modelo que ele deixou para os discípulos ali, ele não foi só, segue isso aí, né? Ele fazia, ele sempre passava para eles o que ele fazia. Isso, ele tinha propriedade, né? Porque ele estava em total comunhão com o Pai. Uhum. Então, assim, é uma conversa. Na verdade, é uma conversa de amigo. Eu tô aqui conversando contigo, a gente tá dialogando, é a mesma coisa com o Pai. Tem que ser assim, tem que ser dessa forma. A nossa busca com o Senhor tem que ser como um amigo, né? Como um Deus que é amigo, um Deus que vai me aconselhar, um Deus que vai me entender, um Deus que vai me ouvir. Entende? Então, não tem como eu ter um relacionamento com alguém se eu não tenho intimidade com essa pessoa. E Jesus, você vê que Jesus, ele tinha essa intimidade com Cristo, porque ele conversava e ia direto ao Pai. Então, tudo ele pedia conselho ao Pai. Ele não tomava nenhuma atitude, eu não fazia nada sem antes pedir o direcionamento do Pai. Então, acredito que essa questão do madrugador era isso, porque antes do dia dele começar, ele já estava ali falando com o Pai, pedindo orientação do Pai. E mais na frente a gente vai ver que a lição vai abordar isso, que muitas decisões do dia de Jesus eram tomadas porque antes ele já tinha entrado em contato com o Pai. Então, ele já tinha pedido o direcionamento do Pai. Então, ele pedia conselho, ele falava, que Jesus também era cansado. A gente acha que Jesus vivia uma vida só operando milagre e ele não se cansava. Como se ele não fosse ser humano, Exato, né? Mas ele se cansava. Muitas das vezes você percebe ali na trajetória de Jesus que ele estava cansado, porque ele teve um dia corrido, ele teve um dia agitado. Mas mesmo assim, ele ia ao Pai, entende? Mesmo se fosse no final do dia, né? Isso. Em alguns textos a gente vê que, tipo, acabou o dia ali, Jesus... Não, eu vou me afastar um pouquinho. Justamente para planejar o dia de amanhã, né? E não acordar cedo amanhã para planejar no mesmo dia. Às vezes ele planejava no dia anterior. E aí, na segunda-feira, já vem falando justamente dessa vida que ele tinha, né? Uma vida corrida. Imagina a vida de pastor. Jesus, tipo, era uma vida de pastor, só que sem carro. Ele era andando, né? Para cima e para baixo. Não pregava só em uma cidade, não ficava só em uma cidade. Era responsável pelas pessoas que estavam com ele, porque por mais que ele não tivesse uma renda financeira, mas ele se preocupava com o que eles iam comer ou não, né? Acho que ele gostava de ver todo mundo bem, mas, feito você falou, não era tipo, beleza, hoje eu acho que eu vou para Cafarnaum, tô a fim de ir, né? A galera, sei lá, a gente tá muito tempo aqui, vamos embora, galera, vamos pegar as coisas. Não, era quando Deus realmente falava, tá bom, o seu tempo aí já deu, vai para tal lugar, vai para tal lugar. E a lição vem trazendo uma lógica dentro do capítulo 1 de Marcos, que foi o que a gente estudou essa semana, né? Fala que, na verdade, ele vem como se fosse uma pergunta. Se tivéssemos que escolher apenas um capítulo para descrever quem é Jesus, Marcos 1 poderia ser a escolha perfeita. Porque ele fala da apresentação dele, quando João Batista fez o batismo, depois quando ele saiu para ir para o deserto, depois que ele foi tentado, ele volta para Galileia, e aí vai falando vários pontos, né? A tentação dele também. Não Isso, a tentação. Dá como se fosse um prelúdio do que vai acontecer ali no restante do livro de Marcos, né? E ele não enrola muito. Não. Ele é muito direto no ponto. Bem Eu amo objetivo. isso. Ele, papum. E tu acredita acabou. que... Foi isso que aconteceu. Eu fiquei Ele é muito direto. Eu fiquei pensando essa semana, tipo assim, caramba, velho, Marcos não fala do nascimento de Jesus. Aí, vê, coisas que eu só associei essa semana, né? Apesar de tanto tempo lendo, já li os 4 evangelhos, mas não fala. Só vem com ele adulto ali, é tipo um ministério mesmo. A vida dele era isso daqui. E não era uma vida, feito eu falei, eu quero fazer isso, eu vou planejar desse jeito, eu vou levar os discípulos para tal canto. Não. Era um planejamento vindo do céu. Tudo que Deus mandava e instruía ele para ele fazer, ele fazia.
né? Então, a lição traz aqui 3 realidades, tipo, em primeiro lugar, João Batista, em segundo, a verdade que aprendemos em Marcos 1 é que Jesus tem poder sobre Satanás, como você falou nas tentações. A terceira realidade é que a gente vê nesse capítulo o ministério de ensino e pregação de Jesus. E a quarta lição é que Jesus tinha uma fonte secreta de poder. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Então, eu vejo, tipo assim, tudo que Jesus realizou não foi só porque ele era um Deus em forma de homem, mas porque ele não deixou de ser Deus enquanto era esse humano. Eu sei que pode parecer a mesma coisa, mas não. Ele poderia em algum momento ter aberto, tipo, sei lá, vou experimentar. Na tentação, né? Satanás queria que ele fizesse isso. Esses prazeres aí e tal. Eu não estou dizendo que passou isso na mente dele, mas poderia ter passado. Mas como é que deve ser essa experiência tal? Vamos, sei lá. Não. Em nenhum momento você vê Jesus tremer na base. Sim. Ele está 100% o tempo todo. Convicto da missão que ele veio cumprir aqui. E a lição dessa resposta do porquê isso? Por que ele estava assim? Sempre focado na missão. E aqui ela responde, né? Porque ele estava ligado, né? Ele tinha uma fonte secreta do poder, que era a oração e a comunhão com Deus. Então, ele era 100% dependente de Deus. Ele era filho de Deus, mas ele sabia do seu propósito aqui na Terra. Qual era o propósito dele? Qual era a missão? O ministério dele era salvar a mim e a você. Então, assim, ele tinha isso em mente. Então, ele sabia que, mesmo ele sendo filho de Deus, para ele suportar tudo que ele passaria aqui na Terra, ele precisa estar em ligação com o Pai. Então, assim, ele tinha em mente disso, o propósito dele. Quando ele veio aqui para a Terra, ele já tinha em mente o ministério dele. E ele sabe que sem Deus ele não conseguiria, ele não suportaria. Não dava para enfrentar, né? Não dava para enfrentar. Tipo essa tentação mesmo, né? A tentação no deserto só veio depois de 40 dias ele em comunhão extrema ali, né? Sem comer nada, passou tipo isolado total, 100%, mas em conexão o tempo todo ali com o Pai. E às vezes a gente não consegue passar nem 40 minutos numa meditação. Exatamente. Quem dirá 40 dias seguidos, assim, Verdade. o dia todo, gente. Não era o dia todo, de manhã, Às vezes tarde, a nossa noite. oração é: Senhor, me leve em segurança para o trabalho, em nome de Jesus, amém. Uma coisa bem rápida, automática, entende? né? E o que eu mais gosto, gente, eu amo essa parte da tentação de Jesus no deserto, porque você percebe que ele em nenhum momento ele usou o poder divino. Uhum. Ele tinha poder, ele poderia usar, sim, o poder ali, mas ele não usou. Ele mostrou ali que a comunhão que ele estava com Deus era o suficiente, era tudo que ele precisava. Respondeu só, e assim, né? Só não, mas de acordo com a palavra, né? Sem usar nada. Exatamente, ele não usou, e ele tinha poder para isso. E se ele não fosse um cara de, tipo, comunhão extrema, ele não... Peraí, deixa eu vir aqui no Google para ver o que é que eu te respondo aqui, né? Ele estava 100% convicto. Satanás poderia ter usado outras formas ali para tentar ele, não só aquelas 3 perguntas diferentes, tentar ele de qualquer outra forma, mas ele ia estar pronto para qualquer uma delas, justamente pela comunhão. E eu sempre prezei muito, estava comentando contigo, né, que eu sou professor e tal, que assim, eu estou nos jovens, mas eu sou professor dos adolescentes e de juvenis. Enfim, a gente tá para servir também. E na minha época de juvenil, adolescência, eu comecei a entender isso. Eu disse, poxa, para eu estar forte, eu preciso estar conectado o tempo todo. Mas como é que eu vou passar o dia todo orando? Não tem como, né? Aí eu volto a tocar aqui no capítulo do Caminho a Cristo, que fala assim, a nossa oração de início do dia, ela só termina à noite. Não é que você está separar ali um momento para você realmente, né, fisicamente, ficar de joelhos, orar, e só vai levantar à noite para dormir. Não, mas você manter seu pensamento, tipo, nas coisas do alto, né? Naquela oração que você começou de manhã, continua com ela ali durante o dia. Eu acho que Jesus em nenhum momento se desconectava do Pai. A gente não vê Jesus, errando como a gente erra. Né? Ele não erra em nenhum momento. A vida dele foi perfeita. Ele foi perfeito. Mas, tipo, ele não deu brecha em nenhum momento. Porque toda vez que ele precisava ou escolher alguma coisa muito importante, fazer uma escolha muito importante, ou até mesmo enfrentar um momento muito difícil, ele corria para o Pai.
Só, eu sei que eu não vou aguentar isso sozinho. Também nem sei como é que eu vou fazer, mas eu conheço quem sabe e quem pode me ajudar. Então era quando ele se separava e ia buscar forças ou orientação para passar pelo que tinha que passar, né? Exatamente. A lição deixa 2 perguntas para a gente, eu gostei da segunda. Que diz assim, ó, como você acha que era para os discípulos testemunhar Jesus desenvolver seu ministério? Beleza, né? Falando de Jesus, mas Jesus não andava sozinho. Como é que os discípulos pensavam? Ixi. Na tua opinião, né? Na minha opinião, nossa, eu acho que era assim, era uma surpresa atrás da outra. Porque eu acredito que os discípulos, eles não sabiam qual seria a atitude de Jesus em determinadas situações. Por exemplo, Jesus, ele foi muito refutado, né? Você percebe ali que os escribas, os fariseus, principalmente, eles queriam sempre estar refutando ali Jesus para achar um erro nele. Uhum. Então, assim, eu acredito que os discípulos, eles não tinham uma noção do que Jesus responderia em determinadas situações, o que faria em determinadas situações. Então, acho que a maior resposta para essa pergunta seria surpresa. Era uma surpresa atrás da outra. Era tipo, a gente tá assistindo um podcast. Vou dar exemplo do podcast, porque a gente tá no podcast. Uhum. E, nossa, é isso. E era uma surpresa atrás da outra, porque, de fato, eles não sabiam o que Jesus falaria, como Jesus se comportaria mediante a certas situações. Então, assim, Jesus, ele tinha muita propriedade naquilo que ele falava. Ele tinha muita propriedade naquilo que ele ensinava, porque, de fato, ele vivia. E os discípulos testemunhavam isso, que tudo que ele falava era aquilo que ele vivia na prática. Muitas das vezes a gente vai hoje o quê? Para a igreja, a gente vê o pastor pregando, falando, ensinando, mas a gente não sabe se na prática o pastor, ou até a gente mesmo aqui, vive isso na prática. Quem é que está lá para ver? Só Deus mesmo. Mas Jesus não, os discípulos ali viam que Jesus pregava e vivia aquilo. Então, assim, era muito o testemunho mesmo com os próprios discípulos. A vida de Jesus era um testemunho vivo. Ele falava de amor e vivia o amor. Entendeu? Ele ensinava de amor e ele realmente praticava o amor. É a melhor forma de aprendizado, é você Exato. ver alguém fazendo, não é só falar. Faz isso, né? Que faz aquilo ali. É tanto que as crianças, os bebezinhos, né? Eles aprendem mais com o exemplo do que com o falar. E é como diz, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. E Jesus é a prova viva disso, que ele tinha propriedade. Por isso que as pessoas ficavam maravilhadas quando ele falava, porque ele tinha muita propriedade e autoridade naquilo que ele falava. Porque, de fato, ele praticava aquilo. E isso é um exemplo para a gente e para a gente seguir, né? Que a gente não basta só falar aqui, debater, estudar, mas a gente praticar mesmo, agir como Jesus agia, entende? Ele falava de amor e ele pregava, ensinava amor e praticava amor. Então, é um exemplo a ser seguido. Gostei. Vamos lá. Terça-feira, vamos seguir um pouquinho. Antes do amanhecer. Ela vem trazendo agora, realmente, né, tipo assim, o horário. Sato, pra mim pesou muito essa semana, tipo, acordar cedo. Todo dia que eu li aqui, vinha falando sobre isso. De que hora você ora, tal, não sei o quê. Por quê? Porque pra mim eu acho pesado. É meio difícil acordar. Não... vou dizer assim, esporadicamente, um dia, 2, até mesmo no clube, né? Ir para acampamento, 5 horas da manhã, 4 tem que estar em pé. Beleza, acordava tranquilo. Mas no dia a dia, manter essa constância de acordar cedo, para mim ainda mais nesse período. Não é só você não, meu filho. Não é só você não. Olha, eu disse aqui, né, que eu gosto muito de acordar cedo. Mas o que pega mesmo é as coisas que a gente vai fazer durante aquele dia. Porque tu deu o exemplo da viagem. Sim. E é um bom exemplo. Por exemplo, quando você vai fazer uma viagem, nossa, que você tá muito ansioso para aquela viagem. Retiro. Dá exemplo, né? Um retiro. Você nem dorme, às vezes. Você fica ali madrugando. Meu Deus, vai na hora. Aí, da hora, você já acorda e dá aquela sensação de ansiedade, de uma mistura de... Meu Deus. Mas você não se preparou? Porque era uma viagem, era uma prioridade ali para você. Era uma coisa que te deixava ansioso por querer estar ali. Então, eu acredito que o que falta mais no nosso dia a dia é isso. A gente ter prazer naquilo que a gente vai fazer durante o dia. Porque se não tem, realmente, o alarme vai tocar, a gente vai querer apertar no botão de soneca. Ai, meu Deus, de novo ir para trabalho. Meu Deus, eu tenho que trabalhar hoje. Ou senão, eu tenho que acordar cedo para ler a Bíblia. Meu Deus, eu não quero isso. Então, assim, você aperta o botão de soneca quando vê, já é... Aí sai nas carreiras, aí não ora, não estuda. Então, assim...
Essa é a rotina da maioria das pessoas. Não é só você, não é só comigo, é com a grande maioria das pessoas. A gente está vivendo muito nessa dinâmica de multitarefa, né? Nós, inclusive, gente, eu trouxe o livro aqui, Olha. tá? A Chave da Virada, nosso livro aqui, missionário desse ano. E ele fala justamente sobre isso. Depois, mais na frente, eu quero ler uma partezinha aqui que é bem interessante. Mas ele traz isso sobre o estresse, sobre a pessoa que é multitarefa, que é quando você quer fazer um monte de coisa e no fim não faz nada. Então, assim, essa questão de ser multitarefa também nos atrapalha no nosso acordar, por exemplo. Você acorda já com aquele pensamento, meu Deus, tinha muita coisa para fazer hoje. Aí já bate aquele cansaço. Você dormiu, mas parece que não dormiu. Você já acorda cansado, querendo dormir de novo, já desejando a sua cama. Então, assim, que vontade você vai ter de abrir a Bíblia e estudar? Entender? Então, assim, às vezes você querer dar conta de tudo atrapalha na prioridade aqui que é com Deus. E você via que Jesus, ele também tinha uma vida muito ativa. E não foi desculpa para ele deixar Deus como segundo plano. Pelo contrário, quanto mais atividade ele tinha, mais ele buscava. E isso é um outro exemplo que deve ser seguido. Quanto mais tarefa a gente tem, mais a gente tem que buscar. Meu Deus, me ajuda. Me ajuda a organizar, me ajuda a planejar, porque não dá, não estou dando conta, estou cansado. Tem que ser sincero, tem que falar com Deus. Senhor, eu estou orando pouco, me ajuda. Então, o que falta também, que foi falado na semana passada, é a sinceridade, que faz parte, é uma das características da adoração verdadeira, né? A sinceridade. Muitas das vezes a gente precisa ser sincero com Deus. Senhor, eu não estou com vontade de, por exemplo, ir trabalhar hoje, falar contigo hoje. Eu estou doida para apertar o botão soneca aqui. Eu estou sim vontade de levantar da cama. A gente precisa ser sincero e agir, né? Não adianta só falar ou ficar pensando, a gente tem que agir também. Porque essa questão de ser multitarefa nos dias de hoje é o que está impossibilitando a maioria dos jovens, dos adultos, todo mundo, da galera aí de se levantar realmente e ter uma devoção com Deus. Algo de qualidade, Exatamente. Né? Não só fazer por fazer. Isso. A qualidade. É só marcar, né? Por exemplo, a gente tem uma listinha lá, eu tenho que, estudar a lição de hoje. Ok, checklist. Ler a Bíblia, ok, checklist. Orar, checklist. Tomar um banho, checklist. Ir pro trabalho, checklist. Deus não quer cumpridores de leis, de regras, né? Ele quer amigos. Então, ele não precisa de cumpridores de checklist. Ele quer amigos. Eu lembrei da lição, né? Verdadeiros adoradores, Exato. Né? Que adoraram a ele em espírito e em verdade. E tudo isso vai ser consequência, né? Cumprir as leis do Senhor vai ser uma consequência da nossa comunhão, né? Fazer as obras do Senhor vão ser consequências da nossa comunhão. Ter um dia organizado vai ser também uma consequência da nossa comunhão, porque Deus é um Deus organizado. Quanto mais perto dele a gente tiver, quanto mais ler a Bíblia, a gente vai entender isso, que ele é um Deus organizado. Então, automaticamente, a gente também vai querer ser uma pessoa mais organizada, porque ele também tem muito a nos ensinar sobre organização. Então, nosso dia vai fluir, mas a gente precisa realmente colocar Deus como prioridade. Ele é um Deus organizado, né? Você não vê nada bagunçado, de tipo, instrução que ele deu sem detalhar exatamente. O santuário é um exemplo disso, né? Você para ler como que o santuário tinha que ser e os detalhes que tinham, a organização dele é perfeita. Na terça-feira eu marquei uma partinha aqui, que diz o seguinte: Jesus compreendia sua missão na terra e, embora fosse o Filho de Deus, ele sabia que sua natureza humana não poderia suportar o peso do seu chamado, a menos que fosse constantemente sustentado pela comunhão com o Pai. É o que a gente estava falando aqui, né? Se Jesus, que era o próprio Deus na Terra, sabia que por estar na forma humana, ele não ia aguentar, se ele não aguentar não, né? Não suportar as tentações. Se ele não tivesse conectado com o Pai, quanto mais a gente, que é 100% humano. Se a gente não tiver conectado, ligado a Deus o tempo todo, e é literalmente o tempo todo, a gente vai falhar. Mas eu vou virar perfeito santo. Não é que a gente não está buscando a perfeição aqui na Terra, mas um esforço contínuo. Com certeza. Né? Jesus, ele mantinha aquele contato com Deus justamente porque ele sabia que precisava. Então, a gente também precisa. Se você que está em casa está se achando fraco espiritualmente, busque a fonte. Jesus buscava a fonte. Não porque ele estava se achando fraco, mas porque ele sabia que a missão dele aqui era pesada. Exatamente. Ele carregou o fardo do mundo, literalmente, sobre si, né? Do passado, do presente que ele estava vivendo e do futuro. Tu marcou muitas coisinhas, não foi? Foi, eu gostei muito desse dia. E tem uma parte aqui, né, que é justamente Marcos 1, versículo 35. Diz que Jesus encontrou um lugar tranquilo e solitário para orar, enquanto os discípulos dormiam.
Naquele momento, Jesus era o hóspede na casa de Simão Pedro. Ou seja, o que eu gosto de Jesus é que ele quebrou muitas etiquetas quando esteve aqui. Muitas etiquetas. Muitas mesmo. Semana passada, nós vimos que ele quebrou uma das etiquetas sociais. Tipo, uma das piores daquela época, né? Pro povo dele. Que foi justamente falar com uma mulher, né? E principalmente a samaritana. Então, assim, ele quebrou essa etiqueta. E aqui, nessa lição dessa semana, já vem outra etiqueta que ele quebra, que é justamente a questão de, naquela época, quando você estava hospedado na casa de uma pessoa, você não poderia sair da casa daquela pessoa, principalmente durante a madrugada, sem avisar aquela pessoa. E Jesus teve um dia muito corrido ali com muitas pessoas, e ele precisava ter um momento a sós com Cristo. E você percebe ali aqui na lição, né, durante essa semana, que você sempre vê esse termo, deserto, solidão, sozinho, você sempre vê esses termos. Por que será que a lição quer que a gente entenda esses termos? O que é que a lição quer passar para a gente? Quando ela usa o termo, ele estava sozinho. Quando Marcos cita que ele foi buscar a Deus na madrugada. Por quê? Ele teve um dia agitado com muitas pessoas, ele precisava estar sozinho para conversar com o Pai. Então, ele quebra a etiqueta naquela época, que era uma etiqueta muito importante, você não sair, era uma falta de ética absurda, e ele vai porque ele precisava ter o tempo com o Pai. O Pai era prioridade e acima de etiqueta daquela época. Então, se era uma etiqueta da época, ele precisou quebrar porque o Pai precisava, e ele precisava mais ainda ter esse contato com o Pai. Eu acho muito interessante isso de Jesus, que ele passa por cima dessas etiquetas não tava assim. Nem aí, assim, se é isso que tem que fazer, eu vou fazer. Né? Ele não fazia algo errado. Poxa, vou levantar, sair. O que é que ele estava errando ali? Era algo social, né? Ele não chegou ali a denigrir ninguém por causa disso e tal, né? Para você não virar o cabeção aí e sair fazendo besteira. Exatamente. Né? Não vamos, pelo amor de Deus. Não vamos meter o louco. Mas ele fazia o que era necessário. E justamente, ele passou o dia ajudando um monte de gente, né? Poderia estar ali deitado na cama. Eu tô cansado, eu trabalhei muito hoje, saiu muito poder de mim, eu tenho que dar uma recuperada aqui fisicamente, porque meu corpo é humano, né? Eu tenho que comer, dormir, essas coisas. Não, eu tenho que acordar mais cedo, porque eu não me conectei o suficiente com meu pai esse dia. Então, eu tenho que compensar. O pensamento dele foi isso. Vai, segue teu raciocínio. A gente percebe que realmente o quão importante é isso, né? A comunhão com Deus. O quanto a gente toma as decisões corretas, porque quando ele volta desse momento com o Pai, ele já volta com planos totalmente diferentes. Porque aqui na lição ele vai falar, né, que eles passaram... Ele passou o dia pregando para uma multidão de pessoas que já estava aguardando ele no outro dia, no dia seguinte. Ou seja, ele acorda pela madrugada, fala com o Pai, pede direcionamento do Pai, e quando ele já volta com planos totalmente diferentes. Vamos para outros lugares pegar para mais pessoas. Arruma as malas aí que a gente vai sair. Arruma a mala que a gente vai embora. Porque não é isso que o Pai quer. O Pai quer por essa direção. Então, assim, antes dele tomar a decisão daquele dia, ele foi primeiro buscar quem? O Pai. E aí já fica uma outra lição aqui pra gente, tá, galera? Antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, independente qual seja, porque às vezes a gente acha que um detalhe simples não precisa da orientação de Deus. E aí é onde a gente se engana. Tudo a gente precisa da orientação de Deus. Então, assim, antes de você tomar qualquer decisão do seu dia, primeiro você deve buscar a Deus. E eu acredito que é por isso que é primordial o culto matinal, né? Durante amanhã, porque vai acontecer coisas ali durante o dia que você não sabe, é desconhecido pra gente, entende? Mas é conhecido pra Deus, então ele sabe o direcionamento correto, qual é a melhor atitude, qual é a melhor forma de falar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Então, quando a gente sai nas correrias, nas pressas, a gente não tá preparado pro dia, pro leão a enfrentar. Você nem pegou também as orientações do dia, né? A gente não pegou nem as orientações do dia. Então, assim, a gente querer brigar com o inimigo e saber que vai perder. Entende? Sem chance nenhuma. Exato, sem chance nenhuma. E o problema tá aí. O maior problema da gente é que a gente acha que nós somos autossuficientes. A gente acha que não precisa da orientação de Deus, não precisa do discernimento dele. A gente acha que nós somos autossuficientes, que a nossa escolha é sempre a melhor e a correta. E não é assim. Quantas das vezes a gente já não quebrou a cara pensando dessa forma? E aí vem Jesus, né? E nos ensina que ele vê Jesus, sábio, né? Filho de Deus. E ainda assim, antes de tomar qualquer atitude durante o dia, ele ia buscar quem? O Pai. Então, assim, temos que aprender. Com ele, né? Com ele.
Vamos seguindo aqui. Se a gente a palavra que a gente está usando muito é comunhão, né? Acabou que essa palavra é a nossa palavra da rede semântica dessa semana. E aí chega o momento de interação com você que está nos assistindo. Se você fez a sua rede semântica, você vai tirar uma foto agora e vai postar e marcar o nosso Instagram, beleza? Tira uma foto lá no seu Insta, bota nos stories mesmo e marca lá, ó, rede semântica feita. Marca o nosso Instagram que está aparecendo aqui na tela para a gente ver lá a sua rede semântica, beleza? Você fez sua rede semântica, Gabi? Fiz. E botei muitas palavras. Muitas. Eu queria colocar um bocado, se eu vou me limitar a 4. Eu coloquei algumas aqui, mas se você quer falar... Não, pode falar. Hoje você é a convidada, eu me controlo aqui. Fale. Tá, deixa eu escolher uma. Tá. Uma aqui. Conexão. Conexão, a gente falou muito sobre isso, né? Se conectar. Então, eu coloquei essa palavra justamente por isso. Conexão. A gente precisa estar conectado com Cristo. Porque se a gente não está conectado com Ele, se a gente não busca Ele, não tem comunhão com Ele, a gente não está preparado para nada nessa terra. E parar para pensar é uma palavra tão importante hoje, né? No dia a dia. Porque, tipo, se não existir a conexão, vamos lá, internet caiu, velho, é um caos, né? Internet caiu, independentemente se você trabalha ou não com a internet, se a internet cair, se a energia, você fica sem energia, você também passa ali por momentos de, caramba, meu Deus do céu, esse dia teve apagão aqui na cidade, né? Geralzão. Foi tipo, não só a cidade da gente, mas foi outras cidades atingidas, que foi até a noite. Tu não lembra, não? Eu não lembro, não. Você tava dormindo? Não lembro. Meu Deus! Não, mas teve um apagão que foi assim, foi de lá pra cima até lá pra baixo no Nordeste. Enfim, ficamos sem internet, sem rede de telefone, né? E sem energia. Estava de noite e tal. Eu acho que eu tava dormindo. Eu Tava tenho certeza que eu tava dormindo. Enfim, mas essas coisas, por mais que essas conexões, né, se desconectem, elas voltam. O problema é a gente se desconectar de Cristo, do Pai, e não voltar. Exatamente. Você passar um tempo ali desconectado, não perceber que está desconectado, porque isso acontece, né? Muitas pessoas que, deixa de lado a meditação hoje não, amanhã eu faço. Não, a lição, amanhã eu faço. E você vai se desconectando aos poucos. Vai procrastinando, né? Isso. E acaba que quando você percebe, tá longe. Não que você não consiga voltar, mas esse período que você passa longe é arriscado, né? Feito que você tá falando, a gente não tá pronto. É tipo enfrentar o dia de peito aberto sem... Pelo menos pedir força a Deus para enfrentar. Essa desconexão seria o contrário aqui dessa comunhão, né? Da palavra comunhão. Eu botei um monte de coisa aqui. Diz uma. Eu botei diária. Uma comunhão diária. Sim. Tipo, feito eu falei, a constância, né? Não tem como você passar um dia... Até tem, né? Não sei se você passa, mas passar um dia sem beber água. Tava até comentando contigo aqui, né? Para mim, acordar e não fazer qualquer tipo de leitura... antes de qualquer outra coisa, né? Então, acordo, fazer qualquer tipo de leitura, seja Bíblia, lição, meditação, qualquer uma dessas. Se eu não fizer, eu não fico bem. É a mesma coisa de eu passar muito tempo sem beber água. Já me dá uma agonia, meu Deus do céu. Tô dando Parece passamento. que nada funciona, né? Nada funciona. Então, se essa comunhão não for diária, aí eu evoluo mais ainda. Diária é pouco, tem que ser constante, o dia todo. Você tá ali, tipo... Lembre-se que você tem que estar conectado. Porque se você lembrar, você vai... evitar muitas coisas erradas que você poderia fazer ali. Poxa, até mesmo uma rodinha de amigos, uma conversa que não te encaixa ali, você, se tiver conectado, né? Caramba, isso aí, melhor me afastar, tal. Em vez de se afastar de Deus, se afastar das coisas ruins, né? Com certeza. Eu até anotei uma frase que eu achei bem legal, que é: ore como nunca orou para viver aquilo que nunca viveu. Às vezes a gente quer viver um propósito, né, de Deus, às vezes a gente quer viver o extraordinário dele, mas a gente nem ora, a gente nem o busca para saber qual é o extraordinário dele na nossa vida. A gente não busca para saber qual é o propósito dele em nossa vida. Como eu falei aqui, são detalhes, coisas básicas do dia a dia, às vezes para escolher um emprego, uma profissão, uma faculdade, um cônjuge, por exemplo. Tudo isso a gente precisa do conselho de Deus, do que ele acha que é ideal para a nossa vida. Não é o que nós achamos, é o que ele acha, porque ele conhece o futuro, nós não conhecemos. Ele sim, então ele sabe. Eu estava até comentando com os amigos meus, que, tu já parou para pensar que tem lugares que Deus às vezes nos tirou e nos impossibilitou de ir, porque talvez aquele lugar, aquele ambiente nos faria mal, e na nossa cabeça, naquele momento, a gente acha que não é assim.
Às vezes a gente acha que não, aquilo ali vai ser bom pra mim. Só Tipo que oportunidade, isso, né? aí fica triste, fica meio deprê, meio pra baixo. Senhor, vida acabou. minha vida acabou. Por quê, pai? Por que não aconteceu da forma que eu queria? E só depois de um tempo que a gente olha pra trás e pensa, meu pai, que livramento. Eu não sei se tu já passou por isso. Já, em muitos momentos da vida, assim, caramba, Deus, por quê? Né? Isso. Depois, caramba, mas vai na frente, né? Quem sabe? E às vezes a gente só consegue ter, a gente se conformar, né, com essas situações quando a gente busca realmente a oração, a conexão com Deus e vive uma vida de comunhão com Ele. Porque senão realmente a gente vai surtar, vai enlouquecer achando que nós que sabemos da verdade, quando na verdade não é. Vamos embora. Tá Vamos muito embora. legal o papo, Tá mas... massa demais. A gente temos um tempo aqui cronometrado. Quinta-feira, na Escola de Cristo. Como seguidores de Cristo, também recebemos de Deus um chamado que exige tudo de nós. E para cumprir esse ministério sagrado que Deus nos confiou, devemos nos oferecer a Ele inteira e continuamente. Se você não se entregar por completo no propósito que você tem, se você ainda não sabe seu propósito, né, de vida, você peça a Deus que Ele vai te mostrar, mas vamos resumir o propósito aqui. Você tem a missão de pregar o Evangelho, seja da forma como for, mas você tem que salvar pessoas, né? Vamos pensar nessa missão. Se você não se entregar por completo nisso, não adianta de nada. É tipo, tanto faz como tanto fez. Beleza, eu tô aqui fazendo, mas se eu não conseguir salvar ninguém até morrer, eu acho que eu não vou deixar de ir pro céu por causa disso, tal. Eu acho como muito... É tipo você querer fazer sua missão de uma forma muito medíocre, né? Sim. Não pensar em fazer da melhor forma para realmente estar ali salvando pessoas. Não é que você vai literalmente salvar, mas trabalhar para que aquela pessoa tenha o seu incentivo ao máximo ali. Tipo, eu penso isso, né? Já passei fui professor de 2 gerações, eu digo assim, né? É uma galerinha que eu peguei de pequena, que já tá nos jovens, e aí eu tô com outra galerinha que tá chegando nos jovens, então na adolescência. E eu penso assim, poxa, tem hora que a gente olha para aqueles meninos assim e fala assim, eu não tem como eu passar disso. A minha instrução só vai até aqui, daqui para frente é com ele. Mas eu tenho certeza que até aqui eu fiz o máximo que eu poderia. Fez o melhor. Fiz o meu melhor. Tipo, eles estão ali na consciência deles, né? O entendimento que eles têm, o conteúdo que eu passei é uma base sólida para eles construírem o que eles quiserem lá em cima. Mas aí a escolha é com eles. Então, você está fazendo o seu melhor dentro dessa escola que Cristo deixou para a gente, né? Da vida dele. Não só para a gente, mas também para os discípulos, principalmente, que andavam com ele. E como é bom, né? Ver o resultado depois. Isso, né? Muito feliz. Quando fala de escola, eu lembro dos professores, né? Os professores ali que, às vezes, acompanham a criança desde o fundamental, do infantil, até se formar, até ter uma carreira. E eu acredito que eles pensam isso, né? Nossa, eu fiz parte daquilo ali. Eu fiz parte do crescimento dessa pessoa, né? Eu passei pela vida daquela pessoa. E nós podemos ser assim também, né? Ver alguém que tomou a decisão de aceitar Jesus e você olhar para aquela pessoa e dizer, nossa, eu fiz parte, eu atuei realmente. E Deus nos dá essa oportunidade de nós sermos atuantes no seu ministério. Porque ele também foi assim. E ele pensa a mesma coisa, né? Nossa, eu morri. Então, assim, por aquela pessoa, né? Eu morri por esse povo é meu. Eu morri por esse povo, né? Entreguei o meu sangue a custo de muita dor e muito sofrimento, mas valeu a pena. Então, assim, eu olho para a escola, quando fala aqui, né, da Escola de Cristo, eu penso dessa forma. Vai, pode continuar. Pode continuar. Não tem problema, não. Ó, eu tô falando muito. Tá não. Você que tem que falar, mas vai, continua no teu pensamento. Tá cheio, até post-it ela botou aqui, ó. Ela superou. Lohane tá... Eu vou falar com o Lohane depois. O Lohane, bota post-it também, ó. Tem uma parte aqui que cita Ellen White, né? O que Ellen White fala sobre. E ela fala o seguinte: consagre-se a Deus pela manhã. Faça disso a sua primeira atividade. E ore, toma-me, ó Senhor, para ser teu inteiramente. Deponho todos os meus planos a teus pés. Usa-me hoje para o teu serviço. Ou seja, durante o dia, quantos impactos
a gente pode causar na nossa vida e na vida do outro, sem o direcionamento de Deus, né? Sem o direcionamento de Deus. Vê o quão perigoso é isso, né? Já pensou que às vezes você é uma pedra de tropeço na vida do outro? Pesado isso, né? É pesado. Então, assim, sem direcionamento de Deus, a gente acaba sendo uma pedra de tropeço na vida do outro. Às vezes, no trânsito, a gente sai nas pressas de casa, a gente nem orou, a gente tá irritado, super agoniado para chegar cedo no trabalho, alguém buzina, a gente já xinga o cara. Reclamando já de todo reclama mundo. e Né, vê. Ezequiel? E vê como é diferente quando você faz o contrário disso. Quando você consagra ali, como a Ellen White fala, né? Consagra ali as primeiras horas do teu dia ao Senhor. Porque isso também tem um impacto na vida das outras pessoas. Sim. A gente não segue rezas, né? A gente entende o que a oração é, que é uma conversa e tudo mais. Mas essa parte em específico, eu acho que deveria estar em toda oração, todos os dias, principalmente na primeira, né? Toma, meu Senhor, para ser teu inteiramente, depõe todos os meus planos em teus pés, usa-me hoje para o teu serviço. Tipo, eu gostei, eu marquei e ainda pensei nisso. Caramba, eu posso estar usando isso aqui todo dia. Porque te faz lembrar para que tu acordou e por que tu está na Terra, né? A gente, para outras pessoas que não entendem, é só um período que eles estão passando de vida aqui e quando morrer nem sabe para onde vai. A gente que entende o que a gente está fazendo aqui e qual a missão que a gente tem, seria legal estar lembrando disso todo dia, né? Até porque a gente não é perfeito, né? Temos nossos dias de altos e nossos dias baixos. Gabi, vamos ter que finalizar e aí eu quero que você vá para a sua conclusão. Sexta-feira. Eu não vou nem falar a minha para dar tempo para você. A minha tá marcadinha aqui, mas pode falar a sua. Para concluir, a lição, né? Ela começa falando sobre o quê? Planejamento e organização. Eu ia falar acordar cedo. Não, planejamento. Planejamento, né? Fala muito sobre acordar cedo, mas para você acordar cedo, você precisa o quê? Se planejar antes, Não adianta e dormir de 1h da manhã. Então, acho que para finalizar com chave de ouro, essa lição é planejamento. Acho que a palavra-chave da lição é planejamento. A ordem, eu até coloquei aqui, né? A ordem, ela procede a religião e qualquer coisa que você venha fazer no dia, né? Tudo. Você precisa ter ordem em tudo aquilo que você faz. Se sua mente está bagunçada, se sua vida está bagunçada, pode ter certeza que a sua vida espiritual tá, porque tudo depende dela, né? Tá dando só coisa ruim. Como é que tá a tua vida espiritual, né? Como é que tá a tua vida espiritual? Então, você percebe quando algo tá ruim porque tem alguma coisa bagunçada ali. Porque se estivesse em ordem, provavelmente não estaria tão bagunçado. Então, acho que para fechar a lição, e o que mais eu entendi e aprendi da lição foi planejamento. Nós precisamos nos planejar mais. Nós precisamos ser mais organizados com as coisas de Deus, né? E com Deus. Porque aí tudo flui, né? E lembrar sempre, quanto mais demanda no dia a dia, mais a gente precisa orar. Mais. E a comunhão, ela requer isso, né? Tempo. Então, nós precisamos ter tempo para Deus. Eu fico, assim, encucada quando alguém diz, eu não tenho tempo para Deus. Mas você pega o celular da criatura, vamos ver aqui quanto tempo você passa no seu celular. Vai olhar lá, Aí, quando você vê no histórico 2 horas, 3 horas, então você está usando esse tempo para quê? Né? E a gente vive numa sociedade muito... que é tudo muito de imediato. A gente quer as coisas rápidas, a gente quer fazer as coisas rápidas. E às vezes a gente trata Deus dessa forma. Às vezes a gente quer... Como é que você vai estudar a lição em 10 minutos? Não tem como. Você vai ler, né? Você mas vai estudar, ler, não. estudar não. Então, assim, nós precisamos realmente ter ordem na nossa vida. A gente precisa planejar a nossa vida, a nossa rotina, o nosso dia a dia, para que a gente possa entender que Deus é prioridade disso. Entendeu? Eu tava até vendo, se você me permite. Pode falar. Eu tava vendo um vídeo de Cortella. Sim. Conhece Cortella? Mário Cortella? Ele fala assim, cantando. Eu tava vendo um vídeo dele e ele fala que a palavra prioridade, né, não tem S. Ou seja, não existe prioridades. Né? Se são duas, é porque nenhuma das duas são prioridades. É prioridade. No caso, quando você acorda pela manhã, né? A sua prioridade é o quê? Pegar no celular ou falar com Deus? Não existe duas prioridades. Existe uma prioridade só. E qual é a sua prioridade? Então, essa lição foi um tapa na cara. Foi um tapa na cara porque todos nós temos a melhorar nesse ponto, né? No planejar, no organizar, porque realmente
muita coisa, multitarefa. Se você me permite, eu posso ler Pode uma frase. sim. Eu disse Você que ia trouxe- ler uma verdade, frasezinha não desse leu? livro. Que, inclusive, gente, se vocês não leram ainda, leiam. E se quiser adquirir, basta procurar uma Isso. igreja adventista que vai lhe entregar de graça, Isso. tá? Oh, gente, tem um 7Me, viu? 7Me? Já ouviu falar do 7Me? Eu confesso que não sabia. Não, mas para acessar online, tá falando? Sim, tem É online. verdade, eu pensei que era... Sim, gente, se vocês Entrega. quiserem adquirir, né, o livro, A Chave da Virada, vocês podem estar baixando o aplicativo 7Me, que é o aplicativo da igreja. Sim, sim. E lá tem gratuitamente, tá? E aqui nesse livro, eu não li ele todo ainda, mas tá top. No capítulo 2, ele fala sobre um pouquinho que a gente falou aqui. Se você me permite ler, Pode ler, à fala o vontade. seguinte, ó. Peraí, calma. É aqui, ó. Na torre de controle do universo, existe alguém interessado em nos guiar, acompanhar e mostrar o caminho. E nos conduzir ao porto seguro. Ou seja, essa pessoa é Deus. Então, para nos guiar, nos acompanhar nessa bagunça, nessa desordem, só Deus. Então, eu achei muito interessante isso. Fala mais. Ele dá até o exemplo de Marta e Maria e como nós podemos aprender com ela nesse quesito de muitas coisas para fazer, E o que multitarefa priorizar, e né? o que priorizar. Então, ele usa ali o exemplo de Marta, a atitude que ela teve, de Maria, a atitude que ela teve. Se vocês estiverem curiosos, Baixa o 7Me. baixa o 7Me Ou procura esse livrinho aí. e Que procura esse livro. em todo lugar e da leia. divisão sul-americana vai ter. Vai até dar uma ajudada mais a entender melhor esse tema da lição, né? Porque realmente na teoria é muito fácil, né? A gente falar o que precisa ser feito, como Jesus nos ensina, mas colocar em prática é o desafio de todo mundo. Não E é acredito. possível, né? É possível. É possível, não é impossível. Com certeza. E para isso a gente precisa ter comunhão. Fechou. Gabi, para fechar mesmo, a oração é com você. Pois tá certo. Vamos Vamos. fazer nosso momento de comunhão agora, né? Com certeza. Não poderia passar, né? É claro. Oremos. Querido Pai, querido Deus, muito obrigada, Senhor, por nos ensinar tanto, por ter enviado o Teu Filho e, através dele, Pai, aprendermos, de fato, como Te adorar da forma certa. Nos ajuda, Pai, nos dá força para que possamos entender que o Senhor é a prioridade em nossa vida, que o Senhor quem tem que tomar esse espaço, né, de altar em nossa vida. Nos ajuda, Pai, fortalece a nossa fé e nos abençoa. É isso que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. E como nossos convidados aqui não saem de mãos vazias, Olha! com você não será diferente, tá bom? Uma lembrancinha para você Obrigada. lembrar que precisa aí, ó, se planejar, ter seus momentos de comunhão. Com certeza. Não lembre só do podcast, lembre da lição nessa semana, tá certo? Com certeza. Pessoal, você que acompanha a gente até agora e não tá inscrito ainda no canal, se inscreve aqui, tá bom? Deixe seus comentários. Se tem alguma coisa que você acha que a gente pode estar implementando aqui, fala também aqui nos comentários. Segue a gente nas redes sociais e até a semana que vem. Valeu!